Programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita recebe hoje, para um diálogo fraterno, uma troca de vivências e experiências, o companheiro Edgar Tal. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado mais uma vez, Ola. Amigo telespectador, é importante esclarecê-lo que em tempos de novos normais, o programa Visão Espírita está sendo gravado hoje usando a tecnologia. O Edgar está no seu ambiente do lar, eu estou no meu lar, e nós vamos juntos construir um diálogo fraterno, elucidativo, esclarecedor, e em muitas ocasiões provocador de reflexões sobre o momento, sobre as causas atuais de uma série de situações que nos envolvem e nos afligem. E como é a nossa chamada, nós pedimos licença para entrar no seu lar e sempre, sempre, em todas as ocasiões que adentrarmos ao lar, ao seu lar, a nossa mensagem será de otimismo, será de esperança, será de fé, mesmo diante das adversidades que estamos enfrentando. E eu quero abrir esse Visão Espírita, este programa inovador, de vanguarda para nós no Visão Espírita, conversando sobre uma questão que afeta a todos nós hoje. E, Edgar, diante das várias situações que afligem a nossa realidade hoje, as aflições que provocam, na sua opinião, quais são as mais significativas no momento? Amigo Zola, nós não podemos perder de vista esse especial momento que estamos atravessando, com as suas características aflituosas, conflitivas, que experimentamos todos. Diante de cenários tumultuosos, diante de inseguranças generalizadas, diante de incertezas, é natural que a criatura humana se sinta angustiada, inquieta, perturbada, atribulada, em circunstâncias das mais generalizadas. Parece que há uma atmosfera relativamente inquietante, conflituosa. Essa atmosfera inquietante, conflituosa, já nos direcionando às reflexões que nos propusemos a realizar aqui, permeiam a generalidade das convulsões dos conflitos exteriorizados em momentos de transição, em momentos de mudança, em momentos que têm exigido de nós posturas e comportamentos que até então nós não éramos não somente acostumados, mas sequer cogitávamos em realizar. Então, vejamos que os instantes do momento exigem novas leituras da realidade, novas considerações da nossa parte, de reacomodações comportamentais que, indiscutivelmente, nós encontraremos da atualidade, generaliza todo um mundo de aflições
que reclamam de nós todos propostas edificantes e enobrecedoras ao fim de minimizá-las, de alguma forma, quem sabe, extirpar muitas delas no cotidiano existencial das criaturas. Você sabe que, Edgar, enquanto você falava, eu me lembrei de uma música do Gabriel Pensador, aonde o Gabriel Pensador diz assim, que a vida é feita andar de bicicleta. Então, que se a gente parar, a gente cai. Então, a impressão que nós temos é que nós vínhamos andando de bicicleta, pedalando para nos manter num círculo e num circuito produtivo de realizações, de agendas, de compromissos, e de repente a bicicleta parou de rodar. Quando a bicicleta parou de rodar, nós ficamos nos equilibrando na bicicleta, mas não teve jeito, teve que descer da bicicleta, quando não se caiu da bicicleta, né? E nós podemos dizer que caiu da bicicleta porque afloram atualmente fenômenos de angústia muito profunda, de ansiedade, de desamparo, né? Imagina uma família que tinha o seu comércio, tinha o seu empreendimento e de uma hora para outra o seu empreendimento foi fechado. Ela vê aquilo que ela trabalhou às vezes anos para construir deixar de existir. Então ela sente um certo desamparo diante desta realidade. Junto com esse desamparo pode vir algo muito mais grave que a desesperança, porque olha-se para frente e fica se questionando. Outro aspecto que envolve e é contaminante, e é um contaminante de alta capacidade de proliferação, é o negativismo. Há um ambiente negativo, um ambiente que está assolando a todos, e a todo momento que qualquer cidadão brasileiro resolve se relacionar com qualquer canal de comunicação que se dispõe a dar uma notícia, a notícia são notícias não fugindo da realidade. A grande questão não é a notícia que se dá, é a forma negativa com que ela é passada. Sem dúvida. Isto está gerando o quê? Um medo constante. Há um medo no ar, né? Quem está empregado tem medo de perder o emprego, né? Temos medo da contaminação, e ao invés de termos cuidados para não nos contaminarmos, né? E por conta disso, todo este quadro gera uma irritação, né? Há uma irritabilidade, há uma sensibilidade aflorada, né? Depois disso vem o tédio. Qual é o tédio? É a impossibilidade, é a fragilidade, é a ciência de que deu-se um limite. E quando outro dia nós comentávamos assim, ainda bem que de vez em quando as pessoas choram, porque elas extravasam as suas emoções que estão ali de forma doentia, fermentando, né, e proliferando sentimentos e emoções mais sofridas. Imaginemos esse quadro de saúde mental, né, que nós podemos dizer que isso também é um quadro de saúde espiritual. Como fazer uma leitura agora num programa de visão espírita, num programa que fala, que tem como base a religiosidade, né? Nós estamos diante, inclusive, de uma máxima, né? Que está no Evangelho, que está no Sermão, né? Que está nas bem-aventuranças. Cadê o bem-aventurados os aflitos? É uma boa pergunta. Indispensável pensarmos sobre isso, porque Jesus promete a bem-aventurança aos aflitos, mas a promete na condição de superar as próprias aflições, é verdade.
o exercício de superação nesses momentos conflituosos estão sendo reclamados para todos e indistintamente. Jesus irá afirmar também em seu evangelho: no mundo encontrareis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória do Cristo é a vitória dos bem-aventurados que já venceram as aflições do mundo. Portanto, vejamos que essa advertência e ao mesmo tempo essa exortação do bom ânimo é exatamente a superação destes elementos, Ola, que você identificou. O tédio, o medo, a insegurança, a incerteza, a irritabilidade, a agressividade, elementos que nas situações de crise se avolumam, demonstrando especialmente a própria natureza conflituosa do homem. Porque se há um mundo cercado de conflitos, que nos apresenta situações exigindo de nós uma confiança e um bom ânimo que até então talvez nós achávamos possuidores, nós nos demos conta nos dias atuais de que não é tanto assim, que nos faltam elementos para superar essa crise aguda que se apresenta diante de nós. Eu diria que na crise da atualidade, todos nós indistintamente temos a figura do testemunho, em grau mais ou menos acentuado. É lógico que a vida da criatura humana apresentará testemunhos de toda a ordem, de toda a natureza, eu diria individuais, particulares, ao campo reencarnatório em que ela se situa, suas provas e suas expiações. Contudo, nós vemos hoje um grande testemunho coletivo, de natureza coletiva. Essa natureza coletiva nos impele coletivamente a superação de determinados obstáculos e adversidades de maneira imperativa para avançarmos um degrau maior nessa escada ascensional. Lembremos, Zola, amigos e amigas, que essa natureza conflituosa que existe na criatura humana e que, vamos dizer, se exterioriza, se exacerba no coletivo como consequências das somatórias individuais, é muito especialmente apontada por Paulo. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 19, vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa natureza ambígua, essa natureza ainda dual que existe no homem, acaba se evidenciando nos dias atuais. Porque nós percebemos que se aspiramos à luz, se desejamos construir o bem, nós de alguma forma também caracterizamos estas expressões ainda das sombras interiores, de um desejo de não concretizá-las, de não materializá-las, mas contudo, nos estertores que experimentamos, nestes conflitos generalizados, a vida nos reclama algo mais. Nos reclama o destaque da luz e, digamos, o sufocamento das sombras. Agora, não se trata de esconder as sombras de maneira que elas fiquem ali camufladas, escamoteadas, não, mas, sobretudo, reconhecê-las e transformá-las. Porque num momento como esse, Zola, o que nós precisamos é transformar o nosso ainda presente egoísmo em fraternidade e solidariedade das mais generalizadas. Nunca o esquecimento de si mesmo
foi tão reclamado pela vida do que o momento atual. Porque vejamos, Ola, nós agora somos impelidos, por força das circunstâncias, a pensar nos outros, mesmo que não queiramos, porque à medida que nos debandamos, à medida que nos arriscamos nas eventuais aglomerações públicas, na diminuição do distanciamento social, nós não somente corremos riscos de prejudicar a nós mesmos, mas como especialmente prejudicar aqueles que de alguma forma mantemos contato ou na intimidade do nosso lar convivemos. Então, por eles, nós acabamos muitas vezes reconsiderando as inclinações e os impulsos egocentristas que ainda fazem parte de nós, em todas as suas expressões, especialmente nesse dualismo, nessa ambiguidade, neste conflito interior que nós também convivemos e habitualmente experimentamos no campo da reflexão e da convivência íntima mais cuidadosa. Sabe, Edgar e amigos telespectadores, nós temos alguns fundamentos no Espiritismo e que eles trazem consigo lembranças do passado no presente. A história das pandemias, das grandes crises que assolam a humanidade, elas ocorrem periodicamente e nós somos reencarnados. Então, imagine, vamos voltar no tempo, 100 anos atrás, nós então reencarnados, vivendo a experiência de uma pandemia, e que da qual não sabemos se fomos vítimas da pandemia ou não. E não sabemos em que condições, se a enfrentamos, nós a enfrentamos. Hoje, nós enfrentamos essa realidade, na atual existência, cada um tendo uma condição de enfrentamento particular, né? De recursos ao seu redor, mas nós não sabemos quais eram os recursos que nós tínhamos há 100 anos atrás. Claro. E quais foram os traumas, quais foram os dramas, quais foram as situações que nos afligiram. Tudo isso forma um conteúdo de memória, que fica guardado no nosso íntimo e vem conosco para uma nova vida. É como se você lembrasse, como se você tivesse na atual existência, você se lembrar de algo, de um trauma que você viveu na infância. E aquilo você sente aproximar porque você conhece as emoções que se desdobram em consequência daquilo, né? Então, nós espíritas trazemos para mais este contexto de causa atual, de causas das aflições, desses dramas, dessas situações que afligem a todos nós, a necessidade de pensarmos numa bagagem, numa memória, num arquivo que está lá dentro de nós. E um detalhe, se ele está dentro de nós, está dentro de todos. Não está só dentro. E assim, morreram 75 milhões de pessoas, né? Números como estes, né? Nós poderíamos ter sido um dos 75 milhões. Quantas pessoas próximas a nós podem ter sofrido isso, né? Como é que esta bagagem agora, Edgar, surge também para cada um de nós? Elas também ajudam, elas também influenciam nessas causas aflitivas atuais, elas também se somam, como se a pessoa ouvisse uma narrativa na TV e ela percebesse que aquilo lhe assusta, mas traz parece que algo diferente, como alguém que passou, vivenciou, se
se deu numa situação como esta e agora está aí. Isso também altera o emocional de quem está envolvido nisso? É uma regra geral? Não é? Como é que nós podemos dar um esclarecimento dessa questão reencarnatória, das vivências passadas? Porque às vezes a gente fala, né? Você imagina um espírito que viveu uma situação de um campo de concentração em Auschwitz? Sim. Que bagagens que ele carrega? Você imagina um espírito que, por uma razão ou outra, seja ele quem for, viveu o drama de uma guerra. Então, são situações que a humanidade foi vivendo agora em tempos não muito longos. A guerra foi em 1940, 1920. Então, assim, nós estamos vindo de uma sucessão de fatos que mexem com o nosso psique. Pode ser que na atualidade não lembremos, ou não seja contado, mas que essa bagagem, que essa experiência, que estas situações compõem um pouco da nossa personalidade atual. Como é que a gente consegue dar um olhar também para esta realidade? Eu gostaria de destacar, Zola, que nós somos resultados de nós mesmos, individual e coletivamente. Nossos êxitos e insucessos, nossas experiências, todas elas estão armazenadas nos refolhos de nossas almas. Por conta disso mesmo, nós, como resultados de somatórios reencarnatórios, de existências das mais variadas em diversas épocas e lugares, posições e contextos, vamos formando o espírito de corpo que nós, naturalmente, hoje somos portadores. É natural, portanto, que nos vejamos mais ou menos suscetíveis a determinadas experimentações que a vida nos apresenta. É verdade, a humanidade já passou por circunstâncias bastante dolorosas e difíceis. Nós já experimentamos estas mesmas circunstâncias no passado. E nós também adquirimos experiências com todas elas. Compreender que tais ocorrências fazem parte da grande trajetória espiritual do ser é procurar encontrar ensejo para que em cada uma destas circunstâncias difíceis, conflituosas, nós talvez acabemos por descobrir novas potencialidades, novas possibilidades de aprendizado e realização. Porque se as conquistas, aliás, eu diria, ainda antes disso, se estas dores, se estas dificuldades, se estas experiências tão singulares, tão peculiares a cada criatura humana, acabaram por refundar estes aprendizados inamovíveis do espírito humano, é justo reconsiderarmos que também o coletivo humano assim se caracteriza. Se há uma memória individual, e aqui eu diria uma memória reencarnatória, há da mesma forma uma memória coletiva, um ente de conquistas e experiências que resulta, em última análise, no que a própria humanidade é. Kardec destaca com muita propriedade, amigos e amigas, como isso se dá em determinados lances, Ola. E eu gostaria aqui de trazer um apontamento de Kardec do livro A Gênese, no capítulo 18, item 5. Kardec vai afirmar com toda segurança: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. O que de fato, amigos e amigas, se nós analisarmos, nós vamos identificar
um contínuo avanço progressivo da humanidade e, é claro, evidentemente, dos próprios homens. Somos, assim, frutos que vão se intercadeando com as conquistas e experiências do passado, crescendo ascensionalmente. Continua Kardec afirmando, vejamos o que ele quer dizer com isso. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Ou seja, em 1868, Kardec falando do momento do agora. Hoje, em 2020, nós experimentamos isso. Nunca expressamos tantas e extraordinárias conquistas sob todos os aspectos como aquelas que nós hoje temos experimentado. Entretanto, Kardec aqui, Zola, amigos e amigas telespectadores, faz uma observação singular. Ele vai dizer, resta-lhes, aqui ele fala para o homem, né? Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Vejamos, portanto, que o cuidado especial de Kardec é destacar o bem-estar moral coletivo e equilibrado para todos, para todas as criaturas que compõem a grande família humana. Você sabe, Edgar, que eu estava refletindo aqui como esse conjunto de evolução que nós tivemos material, ele é significativo, né? Nós, se observarmos a época de que Kardec vai escrever a Gênese, né? Para o que nós estamos fazendo agora, para o Visão Espírita, é um progresso inimaginável. É inimaginável. Inimaginável. Mas o que nos chama a atenção ao estudar o Espiritismo, que é uma doutrina filosófica, uma doutrina de cunho religioso, de cunho científico, isso mostra que as suas considerações transcendem o tempo. Há uma evolução material significativa, mas o fundamento filosófico, o fundamento moral, ele permanece. É atemporal. É atemporal. E aí nós chegamos à questão que, em todas as circunstâncias, as vicissitudes funcionaram como um impulso, como uma mola propulsora para que nós avançássemos, para que nós progredíssemos, né? E progredimos. Mas aí nós paramos num item para fazer uma reflexão. Estas reflexões continuam no próximo programa Visão Espírita. Aproveite para se inscrever em nosso canal no YouTube e receber todas as notificações. Programa Visão Espírita.